salmo de Davi para o cantor mor. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Salmos de número 13, verso de número 1 diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando te esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu vacilar. Mas eu confio na sua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu gostaria nesta noite de convidar você a meditar nesta palavra que Davi, orando, salmodiando, cantando, adorando a Deus, abriu o seu coração para Deus. E ele disse: até quando, Senhor? Até quando se esquecerás de mim? Porque nós, os seres humanos, nós entendemos que pelo momento ser ruim, pela dificuldade ser extrema, nós entendemos que Deus possa vir a se esquecer ou nos abandonar por causa da aflição, por causa da amargura, por causa da tristeza de coração, de alma. Às vezes nós pensamos que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou. Porém, a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do filho que gerou no seu ventre. Pode uma mãe que amamentou o filho em seu peito esquecer-se dele. Porém, eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Mas às vezes, quando a tempestade é bravia e as ondas encobrem o barco, os relâmpagos clareiam a noite turva, e nós sentimos o vento frio nos empurrando de um lado para o outro. Às vezes até pensamos que estamos sós, achamos que Deus soltou da nossa mão, achamos até que vamos morrer, como Davi pensou: Senhor, não me deixe morrer, porque o meu inimigo vai se alegrar se eu morrer. Olha a tristeza que estava no coração do salmista. Eu quero dizer algo para você esta noite, que Deus não esqueceu de você. Deus não te abandonou. Por mais difícil que esteja sendo o processo, por mais difícil que esteja sendo a tribulação, a provação, Deus não te abandonou. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. E se andares pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes, quando nós passamos por uma enfermidade, por um leito, e o médico diz: não tem mais jeito, às vezes nós pensamos que Deus nos abandonou. Às vezes nós pensamos que Deus desistiu de nós, talvez por causa de uma fraqueza,
talvez por causa de um pecado, por causa de uma luta, de um sofrimento. Nós somos humanos, nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, e Deus, Ele nos perdoa, Ele nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele te ama, Ele não te abandonou. Pastor, mas eu estou passando por um momento difícil. Você está passando, e você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Talvez você está passando um problema com o seu filho, que está depressivo, doente, com a sua filha, com a tua mãe, com o teu pai. Talvez seja você que esteja acometido de uma enfermidade, está passando momentos de profunda tristeza. Talvez seu esposo perdeu o emprego, está desempregado, você paga aluguel e você não sabe como é que vai ser daqui para frente, e isso entristece a tua alma, isso entristece o teu coração, e você não entende. Você procura portas e não acha, você procura alívio e não encontra. Então a tua alma parece que desapega do seu corpo, e você entra num estado profundo de tristeza, a ponto de pensar: Deus me abandonou. Deus não te abandonou. Deus, Ele é contigo. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu, o Senhor, te ajudarei. Não temas, porque eu sou contigo. Eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. A base, Salmo 91, verso 1 e 2. 97, Salmo 97, verso 1 e 2. A base do trono de Deus é a justiça. Deus, Ele te ama, Ele não te abandonou. Mas eu nunca passei, pastor Lindomar, uma situação tão horrível, tão horrenda, tão difícil, tão deselegante, tão angustiante, como esta que tenho passado. Então você nunca precisou tanto de Deus como agora. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Talvez você esteja cuidando de alguém que esteja no leito, que esteja em uma situação difícil. Talvez você esteja numa situação difícil financeira, numa situação problemática, e na última hora, no último momento, Deus não permitiu que você fosse envergonhado. Foi difícil? Foi. Mas você conseguiu. E o que eu faço agora, pastor Lindomar? Eu desisto? Não. Você não pode desistir. Você não pode parar. Você não pode pensar sequer que Deus te abandonou, porque o Senhor não te abandonaria. Pode os amigos abandonarem, pode o irmão, o pai, a mãe te abandonar, pode até o esposo e a esposa abandonar um ao outro, mas Deus não te abandonaria. Deus não soltaria a sua mão. Talvez você está olhando
as marcas da pisada e está achando que são suas. Não, é Deus que está carregando você no colo. Talvez você é vendedor, você não está conseguindo vender esses dias, está difícil de negociar, de vender. Talvez você é comerciante, quem sabe empresários que estão me ouvindo agora, estão pensando em fechar as suas empresas, em parar, em desistir. Deus tem uma palavra para você: não desiste não, não para não. Se você conseguiu esse mês, o mês que vem você vai conseguir de novo. Se você levantou este mês, o mês que vem você não vai ficar prostrado não. Você vai levantar e vai conseguir outra vez. Mas não está sendo fácil. Eu sei que não está sendo fácil. Eu sei que está difícil. Eu sei que está complicado. Nas finanças, nas empresas. Eu sei que está complicado às vezes no casamento. Não dá mais, pastor. Dá sim, não desiste não. Eu não aguento mais, pastor. Aguenta, guerreiro. Aguenta, guerreira. Não desiste não. Pastor, mas está bebendo muito, ou está mexendo com muita droga. Não desiste não. Deus não te chamou para desistir. Você tem cara de vencedor. Por isso as pessoas olham para você e não entendem por que é que você tem esse sorriso. Elas não conseguem compreender, porque você tem cara de vencedor. Não desista. Até quando, Senhor? Eu vou clamar, eu vou pedir por socorro e ninguém vai me responder. Às vezes, tendo tristeza no meu coração, às vezes o coração entristece, às vezes dói tanto, machuca tanto, principalmente quando a gente perde. Nós, seres humanos, não fomos feitos para perder. O que nos alegra é a vitória. Só que o coração pode vir a entristecer por causa de tantas coisas que acontecem ao nosso redor e ao nosso derredor. Portanto, o salmista diz: mas eu confio na sua benignidade, na misericórdia, na sua salvação. Misericórdia é uma palavra que sai das entranhas de Deus, que sai da alma, do coração de Deus para nós. Porque misericórdia é algo que, bem comparado com a graça, é algo que às vezes nós não merecíamos, e mesmo sem merecermos, Ele tem graça e misericórdia. Então, nesta noite, você que está aí do outro lado, ouvindo, assistindo, não importa se é no coração, não importa se é na mente, não importa se é na finança, se é na enfermidade, não importa, não tem problema. O que você não pode fazer é desistir. Não desista não, não pare não, porque depois que você parar, depois que você desistir, você vai entender que dói mais. Dói mais parar do que lutar. Dói mais desistir
do que morrer lutando. Eu já desisti algumas vezes e dói tanto que às vezes seria melhor se eu tivesse morrido do que se eu tivesse desistido. Mas a gente desiste uma vez para a gente aprender que nunca mais se deve desistir. É melhor morrer lutando na guerra como um bravio soldado do que morrer como um covarde esperando a guerra acabar. Eu confio no Senhor. Eu sei que Ele vai se levantar. Jó, ele passou momentos terríveis. Vocês que leem Bíblia, ouvem história da Bíblia, sabem que Jó, ele perdeu os filhos, 10 filhos de uma vez, perdeu o gado, a fazenda, perdeu tudo, sobrou só a esposa. E por fim Jó pegou uma lepra tão profunda, tão grande, que ele coçava-se com um caco de telha as suas feridas. Estouravam bolhas na cabeça de Jó, bolhas no seu corpo, e viravam feridas, lepras. Escorria aquela água pelo corpo, minava a água o corpo de Jó. E a mulher chegou nele e falou: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Ele disse: não, mulher, como falam a loucas, fala tu. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó lamentou-se a sua dor, amaldiçoou o dia que ele nasceu, e em tudo isso ele não pecou contra Deus. Mas lá no final, no capítulo 42, no final do capítulo 41, Deus fala com Jó: Jó, ora pelos seus amigos, os amigos que te apontaram, Jó, amigos que disseram que você olhou com um olhar altivo para a mulher do próximo, cobiçou a mulher do próximo, amigos que disseram que você roubou o pão da viúva e do órfão, amigos que disseram que você tinha pecado. Jó, ora por eles, Jó. E Jó começou a orar pelos seus inimigos que te acusaram, e de repente mudou Deus, quebrou Deus o cativeiro de Jó, e Deus lhe deu em dobro de tudo quanto antes tinha. Não desista. Deus tem coisas preparadas para você. Deus tem vitórias preparadas para você. Deus tem bênçãos do céu preparadas para você. Não deixe que a tristeza do coração tome conta de você, não. Não deixe que a tristeza, a angústia de coração tome conta da sua alma, não. Certa feita o salmista ficou tão triste que ele disse: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, confia nele, porque tudo ele fará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, andarão e não fadigarão, correrão e não se cansarão. Os que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas como da águia, que corre e não se cansa, que anda e não se fadiga. Espera no Senhor, confia no Senhor. Eu confio em Ti, Senhor, na Tua benignidade, na Tua salvação. Meu coração se alegrará em Ti, ó Deus. Põe o teu coração em Deus. Às vezes a tristeza vem visitar, às vezes a angústia vem visitar, às vezes a amargura, a decepção, a tristeza da vida
A vida, o que é a vida? A vida, às vezes ela nos surpreende com coisas tão ruins que é difícil às vezes de acreditar que a vida é boa. Quando isso acontece? Quando nós não olhamos para a vida através de Deus. Porque a vida é uma dádiva, é um presente, porquanto o ontem não podemos fazer nada. O amanhã nós ainda não alcançamos. Nós estamos vivos hoje, porque hoje se chama presente, hoje se chama dádiva. A vida é uma dádiva, é um presente que Deus te deu, que às vezes quer escapar entre os dedos, quer escorregar, quer nos fugir, e nós não podemos deixar. Nós não podemos desistir da vida. Nós não podemos desistir do nosso trabalho. Nós não podemos desistir da nossa família. Nós não podemos desistir do nosso amor. Nós não podemos desistir dos nossos amores, porque nessa vida nós temos muitos amores. Amamos as mães, amamos o pai, amamos a esposa, os filhos, amamos os amigos, amamos as nossas conquistas. E a vida às vezes nos vê feliz, ela quer nos contrariar, ela quer nos deixar amargurado, ela quer judiar de nós. Porém, ela quer que você desista. E você não pode desistir da vida, porque a vida é dádiva, a vida é presente, a vida é amor, a vida é guerra, mas é paz, é tristeza, mas é alegria, é solidão, mas é convívio. A vida é morte, mas é esperança. Às vezes você pode estar perguntando: até quando, Deus, eu vou sofrer? Até quando, Senhor, eu vou estar passando por essas aflições? Até quando, Deus, eu vou estar passando por estas amarguras, Senhor? Viva a vida, confia em Deus, espera em Deus. O salmista, no Salmo 121, diz assim: eu olhei para os montes, e de onde me virá o socorro? Ele fez uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Em seguida ele tem a resposta e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro vem de Deus. Clama a Deus esta noite um pouquinho. Dobra os teus joelhos, ou assenta na beirada da sua cama, ou puxa uma cadeira, apaga a luz e senta ali na sua sala, ao redor da sua mesa, e fala com Ele. Você vai ouvir Ele dizer para você: filho, eu estou aqui, filho. Fala que eu te ouço. Jeremias 33:3. Clama a mim, eu responder-te-ei, e eu vou te apresentar coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, não desista. Esta noite não vai dormir sem antes falar com Ele. Talvez faz tanto tempo que você não fala com Ele, que Ele está sentindo saudade de você. Ele sabe.
A Terra tem quase 7 bilhões de pessoas. E Ele sabe exatamente qual é o som, a entonação da sua voz. Ele conhece a tua voz. Ele sabe que é você, filho. Senta esta noite, fala com Ele, clama a Ele, conversa com Ele. Pai, Ele quer te ouvir, você chama Ele de Pai. Ele quer ouvir você contar para Ele qual é o problema, qual é a dificuldade. Ele quer ouvir você falar com Ele. Porém, não desista, filho. Vai dar certo. Vai acontecer. Deus entrará com a providência na sua vida. Deus te socorrerá, porque Ele é contigo. Ele é o teu Deus.